Olá, galerinha do YouTube. Sou o professor Gerdau Marques e estou trazendo hoje para vocês uma aula para as turmas de nono ano de matemática, tá bom, pessoal? Vamos lá, pessoal. Seguinte, hoje nós iremos resolver a atividade proposta da página 53 do nosso livro A Conquista da Matemática. Na primeira questão, nós tínhamos o seguinte: racionalize o denominador de cada uma das expressões. Aí nós temos letra A, B, C até a letra J. Vamos lá, pessoal. Na letra A, pessoal, vamos observar quem é o fator racionalizante aqui. No nosso caso da letra A, o fator racionalizante é a raiz de 10. Então, nós vamos pegar ele e multiplicar em cima e embaixo. Raiz de 10. Pronto, pessoal. O que é que vai acontecer? 2 vezes raiz de 10 dá 2, raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 10 elevado ao quadrado. Poderia ser raiz de 100, tá? 10 vezes 10, 100. Aí, pessoal, o que é que acontece? Aqui nós temos 2 no índice e 2 no expoente. Nós podemos eliminá-lo, tá? E vai sobrar, vai ficar 2 raiz de 10 sobre 10. Ok, pessoal? Dá para simplificar, dividido por 2 e dividido por 2, porque o 10 e o 2 podem ser divididos por 2. O que acontece? 2 dividido por 2 fica 1, raiz de 10 sobre 10 dividido por 2, 5. Aí nós podemos retirar esse 1 aqui, ó. Sobra só raiz de 10 sobre 5. Ok, pessoal? Letra A, raiz de 10 sobre 5. Vamos lá, a nossa letra B, pessoal. O nosso fator racionalizante aqui na letra B é o raiz de 6. Então, nós vamos pegar ele e multiplicar em cima e embaixo, que é para permanecer igual, tá bom, pessoal? Então, vai ficar 6 vezes raiz de 6 dá 6 raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 6 elevado a 2. Ou raiz de 36, tá bom, pessoal? Então fica 6 raiz de 6 sobre, eliminamos aqui, ó, sobrou 6. Aí nós podemos simplificar dividido por 6 ou só eliminando. Então sobrou raiz quadrada de 6. Tá bom, pessoal? Letra B, raiz quadrada de 6. Vamos à letra C, pessoal. Racionalizar aqui o nosso denominador raiz de 3. Então, o fator racionalizante aqui vai ser o raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 na parte de cima e raiz de 3 na parte de baixo. Então, nós temos 9 vezes raiz de 3 dá 9 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3 elevado ao quadrado. Então, nós podemos eliminá-los. Sobrou 9 raiz de 3 sobre 3. Podemos dividir o 9 por 3, né, pessoal? Fica 3 raiz de 3. Ok? 3 raiz de 3 na letra C. Na letra D, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Então, pessoal, o fator racionalizante aqui é o do denominador, tá bom, pessoal? Do denominador. Então, raiz quadrada de 2 vai ser o nosso fator racionalizante. Tá bom? Então, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2 dá igual a raiz quadrada de 10. Tá? Ó, 5 vezes 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 elevado a 2. Né? Eliminou, ó. Sobrou o que, pessoal? Sobrou raiz quadrada de 10 sobre 2. Ok? Ó. Letra D, ó, raiz quadrada de 10 sobre 2. Ok? Letra E. Fator, aqui nós temos 20 sobre 2 raiz de
5. Pessoal, o fator racionalizante aqui não é o 2 raiz de 5, é só a raiz de 5, tá bom? Então, raiz quadrada de 5 em cima e embaixo. O que nós teremos, pessoal? 20 vezes raiz de 5 fica 20 raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 fica raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Aí eliminamos, ó, pessoal. Então sobrou o que, pessoal? 20 raiz de 5 sobre 2 vezes 5. 2 vezes 5. Então isso vai ficar igual 20 raiz de 5 sobre 2 vezes 5 é 10. Nós podemos eliminar aqui 0 com 0. Sobra 2 raiz quadrada de 5. Ok, pessoal? Letra E, 2 raiz quadrada de 5. Certo? Vamos para a letra F. Na letra F, nós temos o seguinte. 3 raiz quadrada sobre raiz quadrada de 6. O fator racionalizante é raiz quadrada de 6. Então, vai ficar o que, pessoal? 3 vezes raiz quadrada de 6 fica 3 raiz de 6 sobre raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado, porque os dois têm raiz, tá bom, pessoal? Aqui, ó, esse número não tem raiz, então ele fica só perto da raiz. Se tivéssemos raiz aqui nos dois, ó, ficava raiz quadrada de 18, que era 3 vezes 6. Ok? Então, cuidado com isso. Sim. Agora, nós eliminamos aqui, ó. Sobrou 3 raiz quadrada de 6 sobre 6. E nós podemos simplificar e dividir por 3 os dois. O que é que vai acontecer, pessoal? 3 dividido por 3 fica 1. Raiz quadrada de 6 sobre 6 dividido por 3 é 2. Logo, nós podemos tirar esse 1 daqui, ó. Então fica raiz de 6 sobre 2. A letra F, ó. Raiz de 6 sobre 2. Ok, galera? Na letra G, na letra G, nós temos o seguinte. O fator racionalizante aqui é o raiz de 10, ó. Então, vezes raiz de 10 sobre raiz de 10. Agora vamos só fazer as multiplicações, pessoal. Número 20 vezes raiz de 10 vai ficar 20 raiz quadrada de 10 sobre 3 que multiplica raiz de 10 ao quadrado. Tá aqui, ó, duas vezes, né? Então vai ficar o que, pessoal? 20 raiz de 10 daqui, sim, 20 raiz de 10 sobre 3 vezes. Pessoal, nós podemos eliminar aqui, ó. Sobrou 3 vezes 10. Então nós temos 20 raiz de 10 sobre 3 vezes 10, 30. E nós podemos eliminar os dois zeros daqui. Sobrou 2 raiz de 10 sobre 3. Ok, pessoal? 2 raiz de 10 sobre 3. Letra G. E na letra H, nós temos o seguinte. 1 sobre raiz quadrada de 7, pessoal. Então, raiz quadrada de 7 vai ser o nosso fator racionalizante. Então, fica 1 vezes raiz de 7. Fica raiz de 7 sobre raiz de 7 elevado ao quadrado. Né? Duas vezes. Eliminamos. E o que sobrou, pessoal? Raiz quadrada de 7 sobre 7. Tá bom? Raiz quadrada de 7 sobre 7. Ok? Então vamos lá para frente, pessoal. Aqui nós temos, né? Continuamos, falta a letra I e letra J. Então vamos lá. Na letra I nós temos o seguinte.
Letra I, pessoal, o fator racionalizante aqui, ó, é a raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 e na parte de baixo raiz de 2. Vamos lá fazer a multiplicação. 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 fica raiz quadrada de 6, que é 3 vezes 2, né? Sobre 5 raiz quadrada de 2 elevado a 2. Tá bom, pessoal? Então eliminamos aqui o que sobrou. 2 raiz de 6 sobre 5 vezes 2, ó. 5 vezes 2. Então aqui nós já podemos eliminar o 2 em cima com o 2 embaixo. Sobrou raiz de 6 sobre 5. Tá bom, pessoal? Raiz de 6 sobre 5 na letra I. Na letra J, nós temos o seguinte, pessoal. O fator racionalizante aqui é o raiz de 7. Então, raiz de 7 em cima e embaixo. Vamos multiplicar. Vai ficar 7 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. 3 vezes 7 é 21. Sobre 2 vezes raiz quadrada de 7 vezes 7. Dá 7 elevado a 2 ou 49, né? Eliminamos aqui, ó. Então sobrou 7. Vou fazer aqui direito. 7 raiz de 21 sobre 2 vezes 7. Eliminamos aqui. Sobrou raiz de 21 sobre 2. Raiz de 21 sobre 2. Pronto, pessoal. Primeira questão. Ok. Vamos para a questão 2. Dadas as expressões a seguir, racionalize os denominadores. Então, nós temos o seguinte, pessoal. O denominador aqui é raiz de 3, então ele vai ser o nosso fator racionalizante. Raiz de 3 e raiz de 3. Vamos multiplicar, pessoal. Ó, pega todo esse número e multiplica por raiz de 3. Então vai ficar 1 vez raiz de 3. Fica raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz de 3 elevado ao quadrado. Sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Eliminamos aqui, ó, e eliminamos este. O que sobrou, pessoal? Sobrou raiz de 3 menos 3 sobre 3. Ok? Ó, observem a resposta, raiz de 3 menos 3 sobre 3. Ok? Vamos na letra B, pessoal. Na letra B, nosso fator racionalizante é raiz quadrada de 2. Então, coloca aqui, ó, quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Vamos pegar esse rapaz e multiplicar. Ó. 3 vezes raiz de 2 dá igual a 3 raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 2 ao quadrado sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Eliminamos e eliminamos o que sobrou, pessoal. 3 raiz de 2, 3 raiz quadrada de 2, menos 2 sobre 2. Ok, pessoal? Observem aqui a resposta. Na letra C, pessoal, vamos lá, na letra C nós temos no denominador raiz de 5, então ele é o nosso fator racionalizante. Raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 25, né? Vou fazer diferente, tá? Mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 2 vezes 5, 10. Sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25. Logo, nós temos o seguinte.
Raiz quadrada de 25 vale 5, mais raiz de 10 sobre raiz de 25 é 5. Ok, pessoal? Então, na letra C, nós temos 5 mais raiz de 10 sobre 5. Ok? Respondida a letra C. Vamos à letra D, pessoal, na questão 2. O nosso fator racionalizante aqui é o raiz de 3, ó. Raiz de 3. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, menos raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Isso implica em eliminou, sobrou 3, menos raiz de 6 sobre, eliminamos aqui, ó, sobrou 3. Então, pessoal, na letra D, ó, temos isso aqui, ó. Tá bom? Na letra E, nós temos o seguinte, o fator racionalizante é raiz de 2. Então, raiz de 2 e raiz de 2. Então, vai ficar o que, pessoal? Ó, 2 vezes raiz de 2 é 2, raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2 ao quadrado. Eliminamos, vamos. E eliminamos. Sobrou o que? Sobrou 2 raiz de 2 mais 2 sobre 2. Se vocês observarem, nós temos outra resposta, né, pessoal? Então, nós podemos fazer o seguinte, pessoal. Podemos deixar em evidência aqui o número 2, ó. Então, se eu deixar o número 2 em evidência, o que é que vai sobrar? Vai sobrar raiz de 2, ó. 2 raiz de 2 dividido por 2 sobra raiz de 2, mais 2 dividido por 2 sobra 1. Sobre 2. Aí, pessoal, aqui a gente elimina, ó. Então, nossa resposta é raiz de 2 mais 1. Tá bom? Raiz de 2 mais 1. Na letra F, nós temos o seguinte. Vamos lá, o nosso fator racionalizante aqui é o raiz de 3. Opa, raiz de 5, quer dizer, foi mal. Raiz quadrada de 5. Então, nós temos o seguinte, pessoal. Hora multiplicarmos. 1 vezes raiz de 5 é raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 10, sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Então, pessoal, nós eliminamos aqui, ó, sobrou raiz de 5 mais raiz de 10 sobre 5. Ok? Ó. Então, a nossa questão 2 resolvida. Vamos lá, pessoal. Você já aprendeu que raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Nessas condições, racionalize o denominador de cada uma das seguintes expressões. Então, nós temos o seguinte. Na letra A, raiz de 3 sobre raiz de 10. Então, isso aqui pode ser escrito raiz de 3 sobre raiz quadrada de 10. Racionalizando, o fator racionalizante é raiz de 10, né? Que é o denominador. Então, nós temos o seguinte. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 10 dá raiz quadrada de 30 sobre raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Eliminamos, sobrou raiz de 30 sobre 10. Ok, pessoal? A letra B. Vamos lá, letra B. Essa expressão pode ser escrita raiz de 3 sobre raiz de 5. Fator racionalizante é o raiz de 5. Certo, galera? Aí nós ficamos raiz quadrada, multiplicando aqui, ó, 3 vezes 5, 15. E na parte do denominador,
5 elevado ao quadrado, que vai dar igual a raiz de 15 sobre 5. Ok, pessoal? Letra C. Na letra C, nós podemos escrever como sendo raiz de 1 sobre raiz quadrada de 2. Fatorando, não. Fator racionalizante é o raiz de 2, que é o denominador. Então, nós temos raiz de 1 vezes raiz de 2, fica raiz de 1 vezes 2 é 2. Sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2 elevado ao quadrado. Eliminamos. Sobrou raiz de 2 sobre 2. Ok, pessoal? Letra C, ó, raiz de 2 sobre 2. Na letra D, nós temos o seguinte, pessoal. Raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 8. O nosso fator racionalizante, peraí, calma, aqui não, igual raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 8. O nosso fator racionalizante é raiz quadrada de 8. Certo, pessoal? Raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 8. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 1 vezes 8 é 8 sobre raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado. Eliminou, sobra raiz quadrada de 8 sobre 8. Pessoal, observe que não bate com a resposta, né? O que acontece? Temos que fatorar aqui o 8. Fatorando aqui o número 8, vamos fazer aqui 8 fatorando por 2. Vamos lá, dividido por 2 é igual a 4, dividido outra vez por 2 é igual a 2, dividido por 2, 1. Então vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 2, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2. Esse 2 sai de dentro da raiz, né? Então sobrou o que, pessoal? 2 raiz de 2 dividido por 8. Aí nós podemos dividir o 2 que está fora e o 8 por 2. Então o que é que sobrou? Sobra raiz quadrada de 2 e 8 dividido por 2, 4. Então sobrou raiz de 2 sobre 4. Ok, pessoal? Na letra E, nós temos raiz quadrada de 5 terços. Podemos escrever raiz quadrada de 5, opa, não é vezes, que é igual a raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 3. Fator racionalizante é o raiz de 3. Certo, galera? Então fica o seguinte. Raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ó. Eliminamos, então sobrou raiz quadrada de 15 sobre 3. Ok? Na letra F aqui pode ser igual a raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 8. Fator racionalizante é raiz quadrada de 8, que é o denominador. Então vai ficar, pessoal, raiz quadrada de 5 vezes 8 é 40, sobre raiz quadrada de 8 ao quadrado. Eliminamos, sobrou raiz quadrada de 40 sobre 8. Se vocês olharem a resposta, não bate com o nosso resultado, né, pessoal? Aqui tem que fatorar o 40. Vamos lá, fatorar o 40. Por 2 dá igual a 20. Por 2 dá igual a 10. Por 2 dá igual a 5. E por 5 dá igual a 1. Então, pessoal, 40 ele pode ser escrito como sendo raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5 sobre 8. Esse 2 sai de dentro da raiz, então nós vamos ter o que? 2 raiz quadrada sobrou 2 vezes 5, que é 10. Sobre 8.
Só dá para simplificar dividindo 2 e o 8 por 2, ó. Então fica raiz de 10 sobre 4. Ok, galera? Raiz de 10 sobre 4. Vamos à questão 4. Determine na forma decimal o valor de cada expressão a seguir. Então, pessoal, nós temos o seguinte. Na letra A, nós temos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, o fator racionalizante é raiz de 2, ok? Racionalizando. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 6. E raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Elimina, pessoal. Sobra o quê? Raiz de 6 sobre 2. Então, quanto que vale raiz de 6? Ele falou aqui pra gente, ó. É 2,449 dividido em duas partes. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar 1,224. Tá bom, pessoal? Na letra B. Okay. Na letra B nós temos raiz quadrada de 2 sobre 5. Então isso aqui é raiz de 2 sobre raiz de 5. O que vai nos dar é o seguinte, o fator racionalizante aqui é raiz de 5. Certo, pessoal? Que é o denominador. Então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 5, 10, sobre raiz quadrada de 5 elevado a 2. Então isso aqui fica, eliminou aqui, ó. Sobrou raiz quadrada de 10 sobre 5. Esse raiz quadrada de 10, ele nos deu, pessoal, 3,162 dividido para 5. Provavelmente vocês irão encontrar, né? Fazer aqui 3,162 dividido para 5 dá igual a 0,632. 0,632. Tá bom, pessoal? Tem um quadro aqui na frente se quiser, viu? Pronto. Na letra C nós temos o seguinte. Vamos lá. Raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. O fator racionalizante aqui é raiz quadrada de 2. Então, isso aqui é igual. 1 vezes 2 fica raiz de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. 2 elevado ao quadrado. Eliminamos, sobrou raiz quadrada de 2 sobre 2. A raiz quadrada de 2, ele falou que vale 1,414 sobre 2. Né, pessoal? Então, fazendo essa divisão, nós encontramos como resposta 0,707. Ok? Na letra D, isso aqui pode ser escrito como raiz de 2 sobre raiz quadrada de 3. Fator racionalizante é o raiz quadrada de 3, ok? Então vai ficar o que? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre raiz de 3 elevado ao quadrado. Vou dar aqui, pessoal. Sim, aí elimina aqui, ó. Que vai acontecer? Fica raiz de 6 sobre 3. E a raiz quadrada de 6, ele nos fala que vale 2,449 dividido por 3. Quanto que dá essa resolução? 2,449 dividido por 3 dá 0,816. 0,816.
816, 3, 3 infinitamente. Tá bom, pessoal? Então, na letra D, 0,816. Questão 5. Racionalize os denominadores das expressões. Aí nós temos aqui o seguinte, pessoal. Olha, um detalhezinho importante. Quem é o fator racionalizante aqui? Vocês têm que fazer o seguinte. Raiz quinta, tá? De 6 elevado a quanto? Aí para vocês saberem quanto vai ser aqui o expoente, você tem que subtrair, ó. 5 menos 3 dá igual a 2. Tá bom? Então fica a raiz quinta de 6 elevado a 2. Observe como vai dar certo. Uma vez, esse moço repete, né? Então, raiz quinta de 6 elevado a 2 sobre raiz quinta de 6 elevado a quanto, pessoal? Aqui tem 3, aqui 2, ó. Então, 6 elevado a 5. Ficou igual, ó. Nós eliminamos. Então, ficou raiz quinta de 6 elevado a 2 sobre 6. Ok? Na letra B, pessoal, vamos lá. O fator racionalizante aqui é quem? Raiz cúbica de 5 elevado a quanto? Subtrai. Aqui nós temos o número 1. Ó. 3 menos 1 é 2. Então aqui embaixo vai ser raiz cúbica de 5 elevado a 2. Pronto, então vai ficar 15, que multiplica a raiz cúbica de 5 elevado a 2 sobre raiz cúbica de 5 elevado a quanto, pessoal? 1 mais 2 é 3. Ficou igual, ó, eliminou. Então sobrou 15, olha, 15 raiz cúbica de 5 elevado a 2 sobre 5. Dividido 15 por 5 dá igual a 3 raiz cúbica de 5 elevado a 2. Ok, pessoal? Ok. Na letra C, o fator racionalizante aqui vai ser quem, pessoal? Raiz nona de 2 elevado, subtrai, ó. Subtrai aqui o índice menos o expoente. 9 menos 7 fica 2 sobre raiz nona de 2 elevado a 2. Agora nós iremos ter duas vezes esse moço, então fica 2 raiz nona de 2 elevado a 2 sobre raiz nona de 2 elevado a 7 mais 2 é 9. Eliminamos aqui, ó. Então sobrou 2 raiz nona de 2 elevado a 2 sobre 2. Aqui pode ser eliminado, sobrou raiz nona de 2 elevado a 2. Ok, pessoal? Aqui, ó, letra C. Na letra D, nós temos o seguinte, pessoal. O fator racionalizante aqui é raiz décima de 3 elevado a quanto? Aí nós pegamos 10 e diminui 5. 10 menos 5 é 5, ok? Então, raiz décima de 3 elevado à quinta potência. Logo, nós teremos 6 raiz décima de 3 elevado a 5 sobre raiz décima de 3 elevado a quanto? Só 5 mais 5, 10. Eliminamos aqui, ó. Sobrou 6 raiz décima de 3 elevado a 5 sobre 3. Aí pode ser dividido 6 para 3, né, pessoal? 6 dividido para 3 fica 2 raiz décima de 3 elevado à quinta potência. Aqui, ó. Ok? Na letra E, pessoal, fator racionalizante
Quem vai ser o fator racionalizante? Raiz quarta de 8 elevado a quanto, pessoal? 4 menos 3 fica 1. Então pronto, só isso mesmo. Raiz quarta de 8. Logo nós iremos ter raiz 4 vezes isso, fica 4 raiz quarta de 8 sobre raiz quarta de 8 elevado a 4, né? Ó, 3 mais 1, 4. Eliminamos aqui, pessoal. Então sobrou 4 raiz quarta de 8 sobre 8. Podemos dividir os dois por 4. Então nós iremos ter raiz quarta de 8 sobre 2. Ok? E na letra F e última dessa questão, nós temos o que, pessoal? Raiz 11 de quanto? É 11 menos o 3, né? Então, 10 elevado a 11 menos o 8. 10 elevado a 3. Sobre raiz 11 de 10 elevado a 3. Pessoal, vai ficar o que? 20 raiz 11 de 10 elevado a 3 sobre raiz 11 de 10 elevado a 11, né? Que é 8 mais 3, 11. Eliminamos, sobrou o que? 20 raiz 11 de 10 elevado a 3 sobre 10. Eliminamos. Então, nossa resposta tem 2 raiz 11 de 10 elevado a 3. Ok? Ok, pessoal? Vamos à nossa última questão, né? Racionalize o denominador das seguintes expressões. Na letra A, pessoal, nós temos o seguinte. Olha, dois números aqui, ó. É um número mais outro, né? Quando acontecer isso, pessoal, menos ou mais, aí vocês vão ter que usar a seguinte situação. O fator racionalizante aqui vai ser esse mesmo número, só que com sinal oposto. Tá bom? Aqui nós temos o menos, então vai ficar um sinal oposto a esse menos, vai ser o mais, né? Então fica 3, o fator racionalizante, ó. 3 mais raiz de 6, ok? E aqui 3 mais raiz de 6. Pessoal, então fica o seguinte, 1 vezes 3 é 3 mais 1 vezes raiz de 6 é raiz de 6 sobre, aqui vou fazer esse, mas os outros vamos fazer mais rápido. 3 vezes 3, 9, e 3 vezes raiz de 6 dá 3 raiz de 6. Agora, menos 3 vezes menos raiz de 6 vezes 3 fica menos 3 raiz de 6. E menos raiz de 6 vezes raiz de 6 fica menos vezes mais, fica menos raiz de 6 elevado ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então vai ficar esse mais 3 raiz de 6 se elimina com esse menos 3 raiz de 6. E sobrou aqui, a gente pode eliminar, ó. Então vai ficar o que, pessoal? 3 mais raiz de 6. 3 mais raiz de 6 sobre 9 menos 3. Que dá igual a 3 mais raiz de 6 sobre 6. Que é o 6. Aqui fica 3. Pronto, ó, pessoal. Pessoal, ó, vocês poderiam ter feito quando nós temos aqui a multiplicação. Ó, tem uma multiplicação de um número negativo. Diferença do quadrado perfeito, né? Nós podemos fazer o seguinte. Pronto, galera, é o seguinte, ó.
quando nós trabalhamos assim, vocês têm que se lembrar dessa relaçãozinha que vai ajudar vocês. Ó. Quadrado da diferença de dois termos. Ó. Quando eu tenho A mais B vezes A menos B, isso implica no seguinte, pessoal. Isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá bom, pessoal? Ó, fica mais fácil de resolver. Ó. Seria 3 ao quadrado, que é 9, menos raiz de 6 ao quadrado, que é 6. Aí fica mais simples, né? Vamos ver aqui, pessoal. Ó. Qual o fator racionalizante aqui na letra B? O nosso fator racionalizante é raiz de 3, ou raiz de 5 menos raiz de 3. Tá bom? Raiz de 5 menos raiz de 3. Pronto. Então, pessoal, aqui vai nos ajudar. 2 vezes raiz de 5 fica 2 raiz de 5 menos 2 vezes raiz de 3 fica 2 raiz quadrada de 3 sobre... Aqui nós temos o quadrado da diferença, né, pessoal? Então, nós podemos... Ó, aqui é mais e lá no outro é menos, multiplicando. Então, é o quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Pronto, pessoal, fica melhor. Então, em cima, 2 raiz de 5 mais 2 raiz de menos 2 raiz de 3 sobre, que nós eliminamos, ó, sobra 5 menos sobra 3. Tá bom? Então vai ficar o que? Vai ficar... Pode deixar em evidência aqui igual estava no início, ó. Que acho que vai nos ajudar. Raiz de 3... Opa! Raiz de 5 menos raiz de 3. E aqui embaixo vai sobrar 5 menos 3, 2. Pronto, pessoal. Então sobrou raiz de 3, 5 menos raiz de 3. Tá bom? Na letra C, nós temos o seguinte. O nosso fator racionalizante aqui é 2 raiz de 3 mais 1. Tá bom, pessoal? 2 raiz de 3 mais 1. Então vamos lá, vamos só fazer aqui, né? Eu vou até deixar aqui. Deixa eu ver como ficou a resposta. Vou deixar do jeito que está. 11 que multiplica 2 raiz de 3 mais 1. Acho que vai nos ajudar na frente. Aqui, pessoal, é quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então fica 2 raiz de 3 elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Então vai ficar o que? 11 que multiplica 2 raiz de 3 mais 1 sobre 2 ao quadrado é 4 e aqui nós eliminamos. Então fica 4 vezes 3, 12 menos 1. Entenderam? Ó, 2 ao quadrado é 4 e 4 eliminou aqui, né? 4 vezes 3, 12. 12 menos 1 fica 11. Então nós teremos 11 na parte de cima. E aqui embaixo, 12 menos 1 é 11 também. Eliminamos. Então sobrou 2 raiz de 3 mais 1. Tá bom? Letra C, ó, 2 raiz de 3 mais 1. Vamos lá, na letra D, nós temos o fator racionalizante aqui, pessoal, é o 3 menos raiz de 2. Então é 3 menos raiz de 2. 3 menos raiz de 2. Então vai ficar o seguinte. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes menos raiz de 2 é 2. Raiz de 2.
Raiz de 2 vezes 3 dá menos 3 raiz de 2 e mais, né, ó, menos com menos dá mais raiz quadrada de 2 ao quadrado sobre, nós temos quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado. Certo, pessoal? Então vai ficar o seguinte. Aqui nós podemos eliminar, ó, 6 mais 2, 8. Menos 2, raiz de 2 com menos 3 raiz de 2 fica menos 5 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado é 9, 9 menos, que eliminamos, menos 2. Então nós teremos 8 menos 5 raiz de 2 dividido para 7. Ok, pessoal? Bora lá, letra E. Na letra E, o nosso fator racionalizante é esse mesmo número que está na parte de baixo, só que com sinal oposto. 2 mais raiz de 2. Ok, pessoal? Então vamos lá. 2 mais raiz de 2. Bora multiplicarmos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Agora, menos 2 vezes 2 dá menos 4 raiz de 2. E menos 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 fica menos 2 raiz de 2 ao quadrado. E aqui é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Pronto, pessoal. Então vai ficar o quê? 4 mais, não, menos, né? Porque aqui nós temos mais 2 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 fica menos 2 raiz quadrada de 2. E menos 2 vezes 2, né? Porque aqui elimina. Menos 2. Isso tudo dividido por 2 ao quadrado é 2. É 4 menos, elimina aqui, ó, sobra 2. Então nós iremos ter 4 menos 4 dá 4, né? 4 menos 4, zerou. Então sobra menos 2 raiz de 2 sobre 2. Eliminamos, sobrou menos raiz de 2. Ok, pessoal? Menos raiz de 2. E a última, nosso fator racionalizante aqui é raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Tá? Quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Pronto, pessoal. Então vai ficar o que? Vai ficar então nós teremos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 3 vezes raiz de 2 fica menos raiz de 6. E esses dois menos raiz de 6. E esses dois fica mais raiz de 2 elevado ao quadrado sobre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Pronto, pessoal. Então aqui nós eliminamos, sobrou 3 menos 1 raiz de 6 e menos 1 raiz de 6 fica menos 2 raiz de 6 mais 2 sobre, eliminamos e eliminamos, sobrou 3 menos 2, que vai nos dar o seguinte, 3 mais 2 é 5, menos 2 raiz de 6 dividido por 1.
Então a resposta, nossa resposta fica 5 menos 2 raiz de 6. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!